eu queria começar do início, Márcio. Como é que chega essa questão do esporte? Você sempre praticou muito esporte, desde criança. Eu sei que você teve uma passagem como atleta de futebol, jogador de futebol. Conta pra nós como foi isso. Cara, aí entra muito a questão da influência, né, da educação, da influência dos pais, né? Meu pai sempre foi um cara muito, apesar de ser economista, trabalhar na área financeira de grandes empresas, era um cara que sempre fez muito esporte. Meu avô foi goleiro do Corinthians, enfim, então tinha um histórico ali. E eu sempre, espelhado ali no meu pai, sempre fiz muita atividade física de criança, sempre gostei muito, tem essa coisa, Eu lembro que nos meus aniversários, minha mãe falava, mas Márcio, você já ganhou 6 bolas, você quer mais uma? Eu falei, quero bola, eu só queria bola. Então, sempre gostei da atividade física. Meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Garoto de Belo Horizonte, vim com 12 anos para São Paulo. Sempre tive muita facilidade com todos os esportes e joguei categoria de base do Corinthians e tal. Joguei categoria de base do Guarani, mas desde os 16 anos eu já tive problemas com o meu joelho, né? Então tive uma primeira cirurgia aos 16 anos, depois outra aos 19, e eu aos 18, e aí eu já jogava no Ituano, enfim. E aí você não consegue levar muito. Eu nunca larguei isso tudo, imagina, sempre foi uma coisa que era... Assim, não tinha negociação com minha mãe. E aí entrei na USP, entrei em 89 em Educação Física na USP, mas sempre com aquele sonho, daqui a pouco eu vou para o esporte de novo. E no primeiro ano ainda tentei tocar a USP e o Ituano e tal, não consegue fazer as duas coisas com qualidade ao mesmo tempo. Fiquei na faculdade. Mas o esporte de competição sempre gritou em cima de mim, né? E engraçado, porque eu tinha uma matéria na faculdade que era saúde pública. E a gente fazia na escola, era um professor da medicina da USP que dava essa disciplina. E teve uma prova, todo mundo fazia, claro, as provas, e ele ia dar ali 2 bolsas para pessoas estagiarem para trabalhar com saúde pública. E, obviamente, você tinha os bons alunos da faculdade que se dedicavam muito, tinha os alunos que eram intermediários, eu me coloco ali no nível deles. E aí, quando veio o resultado das provas, o professor pegou e falou, olha, decidi aqui as duas bolsas. Deu ali para o cara que tinha tirado a maior nota e me chamou, cara. Eu falei, pô... Será que eu tirei uma nota tão boa assim? Aí teve uma revolta ali de algumas pessoas que tiraram notas bem melhores. E aí ele falou assim, ele tem uma qualidade que é gostar e cuidar de pessoas. Olha, que legal. Mas você tem 19 anos, velho. Você nem falar obrigado, passo essa oportunidade, o pessoal está brigando por ela, está tudo certo. E esse professor falou, você tem uma coisa diferente para trabalhar com saúde, né? Enfim, passa. E fui para o lado do esporte de competição. Terminei a faculdade, fui ainda tentar jogar 1 ano nos Estados Unidos, operei de novo o joelho, voltei. E comecei a trabalhar com tenistas profissionais, comecei a correr o circuito mundial, com tenistas ali na casa de 50, 30 do mundo. Nisso, acabei reencontrando o Carlão, do vôlei de praia, quer dizer, era vôlei, capitão da seleção 92, reencontrei, ele estava indo para a praia e me fez o convite para trabalhar com vôlei de praia, com o Paulo Emílio, que é um querido, um grande amigo, um craque, mas sempre esporte de competição. E viajava o mundo inteiro. Em 2000, antes das Olimpíadas de Sydney, o time da Sheldon e da Adriana, que era campeão mundial, foi vice-campeão olímpico, a gente ficou uns 10 dias em Los Angeles. E a época do jornal impresso, que todo mundo lia tal, e eu tinha aquela mania de manhã ir lá buscar o jornal e vejo que a população dos Estados Unidos, pessoal preocupado, que estava atingindo quase que 50% da população acima do peso. Não era uma época de internet fácil. E aí você ia nas bibliotecas para acessar a internet e eu fui tentar pesquisar o número do Brasil.
E naquela época era perto de 30%, um pouco inferior a 30%. Anos 2000, início dos anos 2000. 2000. Aí, todo lugar que eu ia para um circuito de vôlei, eu ia na biblioteca e ia ver qual era o perfil daquele país. E o que eu reparava? Pô, vôlei de praia, aqueles caras com sarados, aquelas mulheres saradas, você olhava para a arquibancada e você falava, pô, tem um lugar que a galera vem assistir, mas não pratica. Está muito acima do peso. E aquilo foi me chamando a atenção. Quando eu volto para o Brasil, pós-Olimpíada e tal, eu monto o Bem-Estar. Eu falo, pô, era o começo da internet. Ter um site era como ter uma startup hoje, né? Eu monto um site para falar disso, estoura a bolha de internet, e eu sou convidado pelo IG, que era o maior portal do Brasil na época, pelo Matina Suzuki, a assumir toda a área de saúde do IG com o meu site. Qual era a condição que ele queria? Que eu não falasse só de atividade física. Aí você lembrou do professor. Aí eu comecei a estudar o que na nossa vida influenciava a nossa saúde. Que eram os hábitos, a alimentação, o sono, a atividade física, enfim. E comecei aí. E aí daí, lancei revista que rodava em avião, era revista de bordo. Aí criei o programa Bem-Estar na Globo em 2005. E aí a jornada vai. A ficha vira mesmo em 2000, quando eu vejo que a qualidade de vida das pessoas só ia piorar. E aí eu lembro que quando eu levei o projeto do Medida Certa para o Fantástico, eu lembro muito, assim, o Brasil... Que foi em 2011, dia 26 de janeiro de 2011. Foi quando eu levei, tive a reunião lá. Que eu mostro o projeto, eu falo, o Brasil está com 48%, 49% das pessoas... Em 10 anos dobramos quase. E eu falei, vai piorar. Mas eu falei, vai piorar. Aí eu lembro que eu falei, o Fantástico talvez seja a única oportunidade de levar um conteúdo de qualidade para milhões e milhões de pessoas. E aí, enfim, aí foi medido. E para quem não lembra, né, ou a gente tem uma audiência jovem aí também, o nosso Medida Certa, a gente tem o ícone do Ronaldo na época, mas tiveram várias outras pessoas temporadas. E inspirou muita gente na prática do dia a dia, né? A gente fazia pelo menos umas 12 a 14 caminhadas pelo Brasil. 20, 30 mil pessoas caminhando com a gente, fazendo exames de glicemia, pressão, medindo composição corporal nos parques. Eu lembro, por exemplo, na caminhada de Manaus, foram quase 50 mil pessoas. Olha só. Entendeu? E as pessoas se inspirando, tentando mudar o estilo de vida. Eu acho que foi um momento muito importante para falar do autocuidado. Olá, gostou desse episódio? E você não está inscrito ainda em nosso canal? Não acredito. Vai lá, se inscreva, deixa seu like e também indique para os seus amigos. E entre em nossa plataforma institutocolaborasaude.com.br e faça a sua doação.